Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra, quero ser rápido. Eu quero falar sobre as mentiras românticas que comprometem as verdades no casamento. Queridos, é muito importante nós entendermos que o casamento é um processo e que o amor romântico faz parte e é importante, mas ele não sustenta um casamento. Ele não segura um casamento. Então eu quero falar sobre essas mentiras românticas que comprometem as verdades no casamento. Nós vivemos uma época em que a cultura popular, ela traz normas tão diferentes para o modelo bíblico, tão diferente para o que a Bíblia nos mostra, que é muito importante nós decidirmos investir no relacionamento. Outro dia estava atendendo um rapaz e ele me falando que já há quase 4 anos eles não têm relações sexuais. Casal relativamente novo. E é impressionante. Você sabia que deixar de fazer sexo no casamento é pecado? A não ser que seja por doença. Um dos dois está com uma doença séria que compromete. Mas o sexo, ele é pecado fora do casamento. Ele é pecado antes do casamento. E ele é uma ordenança bíblica para o casamento. Então, se não é por problema de saúde, o casal está pecando por estar privando um ao outro. E mesmo que de repente eles já concordaram em não ter mais sexo. Ainda assim. Porque nem tudo que o casal está de acordo é correto. Ananias e Safira estavam de acordo em mentir. E morreram assim mesmo. Então nem tudo que o casal entra em acordo pode ser correto, pode ser padrão para o relacionamento. Walter Trubisky, um escritor que escreveu Eu Amo Você, você deve ler esse livro, é um livro antigo. Mas leia esse livro, o título do livro é Eu Amo Você. Ele conta uma história de que quando Deus tomou a costela de Adão e fez Eva, quando ele se despertou, ele olhou, ele, uau! Estava diante da Miss Universo. Tudo bem que era a única que tinha. Mas eu tenho certeza que era padrão Miss Universo, porque foi Deus que fez. E ele ficou maravilhado. Passou uma semana, ele volta triste, macambuzo, um pouco circunspecto. Falou, Deus, eu vim devolver. Eu não dou conta. Chora à toa, fala demais, e só ela tem razão. Eu não aguento. E Deus falou, mas você tem certeza? Não, eu tenho certeza, não dou conta. E deixou, foi embora. Voltou uma semana depois. Deus, eu estou arrependido. Eu não sei viver sem ela. Eu não posso ficar sem ela. Deus falou, então tudo bem. E foram embora, Adão e Eva. Passa uma semana, volta ele triste, macambuzo, taciturno, agora peripatético, um pouco surumbático. E Deus falou, o que aconteceu? Falou, Deus, eu vim devolver. Eu não dou conta, eu descobri que eu não dou conta. E Deus falou, Adão, você não sabe viver sem ela. Volta e vai aprender a viver com ela. E assim começou a primeira união. É uma lenda que conta esse escritor do livro Eu Amo Você. Um livro muito joia. Mas a verdade é que o padrão de Deus para o casamento é um casamento hétero, de um homem e uma mulher. É um casamento monogâmico, um único homem para uma única mulher. E é também um casamento de um macho com uma fêmea. Esse é o padrão de Deus. Foi o que Deus estabeleceu.
é o que nós que queremos e desejamos servir o Senhor devemos colocar em prática. Então, o amor romântico, ele não é suficiente. Ele é suficiente na novela, ele é suficiente no filme, ele é suficiente nos livros, ele é suficiente nas histórias. E que lá parece perfeito, mas ele não sustenta. Ele é importante, é maravilhoso, mas ele não sustenta. E nós precisamos entender isso. O que sustenta um casamento é aceitação, é perdão, é compromisso, é serviço. O que sustenta um casamento é recomeço, é decidir, é escolha diária de manter, de perseverar, e isso sustenta um casamento. E nós precisamos entender, queridos, que o casamento feliz para sempre é só uma palavra no dia do casamento. Porque nós não somos felizes sempre. Tem momentos de desencontros, tem momentos de desarranjo. Perguntaram para Ruth Billy Graham, está escrito no museu, em homenagem a eles, lá numa fazenda, né, onde tem o museu Billy Graham. Perguntaram para ela se ela já tinha tido desejo de divorciar do Billy Graham. Billy Graham foi o maior avivalista do século passado. E até porque ele viveu muito longe dela e dos filhos. Ele era um pregador itinerante, ele rodou o mundo todo ministrando a palavra. Num período em que era muito mais difícil as locomoções, as viagens e tudo mais, então ele ficava muito tempo fora de casa. E aí o pessoal perguntou achando que ela ia falar, com certeza, quantas vezes eu fiquei aqui, um mês longe, 2 meses. Mas ela disse, não, de divorciar nunca, mas de querer matar ele algumas vezes. Isso é casamento. Às vezes a gente fica, eu vou fazer minha mala e vou embora. Dou conta não. Né? Isso acontece. Tem algumas histórias, né, impressionantes. O Abraham Lincoln, o maior estadista, presidente americano, diz a história que a mulher era tão ranzinza, tão chata, que ela brigava com ele, entrava em reuniões e brigava com ele na frente de todo mundo. Jogou café nele, saiu dando tapa nele, chamando ele um monte de nomes horríveis. E aí diz a história que o pior da vida dele não foi ter tirado a vida, foi ter tido o casamento que teve. Que ele amava ficar em reuniões até de madrugada. Muitas vezes fez reunião 4 horas da manhã, fez reunião meia-noite, porque não gostava de voltar para casa. Porque nenhum homem tem prazer em voltar para casa se vai encontrar uma mulher briguenta que reclama de tudo, não é? E isso é casamento. Pode acontecer. Então, tem um outro mito, né? Então é um mito esse do felizes para sempre, como se a felicidade fosse de manhã, tarde e noite, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo mês. Não, tem desencontros, tem situações. Porque uma das coisas que acontece é o casamento, né? Uma das figuras, Jesus usou muita figura, né? E uma das figuras do casamento é uma mala velha, sem alça, sem rodinha. E os dois entram para o casamento com essa mala. E o triste é que para a próxima casa não cabe tudo o que vem na mala. Não cabe. Porque não vem só coisas. Vem hábitos, vem costumes, vem heranças familiares, vem jeitos, trejeitos, que não é fácil. Não é fácil. Eu sempre fui meio relaxadão, a Ruth extremamente limpa. Eu chegava do trabalho, quando eu pensava, olha o que você fez.
Eu já tinha pisado onde ela tinha lustrado, aquele chão estava brilhando, mas aí eu já tinha pisado. Casamento é ajustes, é consertos, é recomeços, é refazer situações. E quantas coisas nós trazemos para o casamento, e às vezes não queremos abrir mão. Não, porque era assim em casa, era assim na casa dos meus avós, meus bisavós já eram assim. E às vezes a gente quer impor para o outro aquilo que eu estou trazendo do meu modelo. É muito comum, muito comum. Jesus usou figuras, né, para ilustrar verdades importantes, né? Uma outra figura importante é a ideia de que o casamento é uma conta bancária, aonde tem que ter depósitos mais do que saques. Porque senão a conta fica no vermelho. Porque não fica sem crédito. Não é? Fica sem crédito. O homem que não faz muitos depósitos no casamento, ele fica sem crédito. A mulher que não faz muitos depósitos, fica sem crédito. E pode comprometer. Então, o quanto você tem depositado no seu casamento? Porque se saca demais e não deposita, fica no vermelho, compromete a conta, compromete o desempenho. É muito importante. Às vezes nós ouvimos a pessoa falar assim: não casei ainda, estou esperando a pessoa certa. Não existe ninguém certo para ninguém. Porque quem diz que está esperando a pessoa certa, subentende que ele está certo. E enquanto ele não achar alguém certo, não vai dar certo. E não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Não tem casamento perfeito, não tem filhos perfeitos. Não tem. Não tem relacionamento perfeito. Não tem. São ajustes. São acordos, são consertos, são recomeços. E é assim que as coisas vão crescendo, vai acontecendo, vai fortalecendo. Então, não existe essa de encontrar a pessoa certa, queridos. O que existe é se tornar a pessoa certa. Se tornar a pessoa certa. Ser a esposa que o marido espera. Ser o marido que a esposa espera. Ser o marido que a esposa espera. Acho que estou falando a mesma coisa. É importante. Mas muitas vezes eu estou casando para ser feliz. Ah, coitado. Sabe de nada, inocente. A gente precisa decidir casar para fazer o outro feliz. Então, não pode ser o egocêntrico, eu quero ser feliz. Não, casar para que o outro seja feliz. Ele é outro centro, né? O casamento. Porque, queridos, ninguém é feliz quando é anulado no casamento. A psicologia chama de castração emocional. Quando alguém não permite que o outro seja ele mesmo. O homem não pode ser o que ele é. A mulher não pode ser quem ela é, porque tem que ser o que o outro quer, na hora, no lugar, no que veste, no que come. Se ele gosta de coca, ela tem que tomar coca. Por que ela vai tomar guaraná? Se coca é tão melhor. Mas existem gente assim. E quando existe alguém assim que anula o outro, queridos, ninguém é feliz se a sua individualidade não for respeitada. Sua forma de ser tem que mudar. Todos nós temos que mudar. Todos. Não existe ninguém que não tenha que mudar. Todo mundo tem que mudar. E essa mudança é o segredo de, como o Jair falou, manter a lua de mel. E tem gente aqui pensando que se está mantendo a lua de mel, eles transam de manhã, tarde e noite. Não, não é assim.
A lua de mel fala de alegria no casamento, de felicidade no relacionamento, de prazer na presença um do outro, na alegria de estar junto, de dividir, de compartilhar. É assim, né, Jair? Porque o pessoal não tinha entendido. É manter a alegria da união, a alegria de estar junto, a alegria de ser um. E é um desafio, é um crescimento constante. Nós ficamos muito felizes de ver a alegria da Adriana durante o curso, porque ela sonhou com isso. Quando ela ficou sabendo do curso, ela falou assim: é esse curso que vai mudar a nossa vida. E ela esperou por isso e ela investiu nisso. E pensa num menino que estava aberto para aprender, o Adelso. Sim, quantos, né? E a Adriana dava ênfase, né? Era bem bacana. Queridos, se você me ama, você tem que aceitar do jeito que eu sou. Não, ninguém tem que aceitar ninguém do jeito que é. Todos nós podemos crescer, todos nós podemos mudar, todos nós podemos melhorar, todos nós podemos encontrar o caminho para gerar maturidade relacional, para gerar crescimento. Porque quando alguém empaca e não permite se mudar, compromete o casamento, compromete tudo. Mas todos nós podemos mudar, todos nós podemos crescer. É importantíssimo, queridos, importantíssimo. Tem uma história, eu não lembro onde li isso, de um político solteirão francês, e isso é verídico. E uma mulher ficou viúva, uma mulher muito rica, ficou viúva muito nova. E essa mulher mandou uma carta para ele dizendo: eu te admiro, acho você incrível, acompanho sua carreira política, e eu fiquei viúva. E eu quero me casar com você. Mandou um recado assim para o cara. E o cara pegou, falou, conheceu ela, conversou com ela e tal, e falou: olha, eu quero me casar com você, pelo conforto que você pode me dar. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu não te amo hoje. Falei: isso é uma questão de tempo. Eu aceito o desafio. E eles casaram. Mesmo ele tendo sido verdadeiro com ela. 1 ano depois, ele disse: hoje, se fosse para casar hoje, eu iria me casar com você, porque eu aprendi a te amar. Nossos avós aprenderam assim. Minha avó não foi ela que escolheu o marido, foi os pais dela que escolheram para ela. E eles aprenderam a se amar. Então a gente aprende a amar, como a gente desaprende a amar. E tudo por causa de uma decisão. Eu decido não amar mais. Sofri tanto que eu decido não amar mais. Ou eu decido investir até aprender que é possível amar e crescer juntos e ser feliz. Entende isso? Eles aprenderam. Ela tinha tanta certeza que ela podia ensinar ele, que 1 ano depois, isso é uma história real, 1 ano depois, ele disse: se fosse hoje, eu iria me casar com você, porque eu aprendi a te amar. E nós podemos aprender a vencer os problemas. Problema, toda família tem, todo parelho, todo casamento tem. Tem, todos têm. Mas quando a gente decide, eu e a Ruth, nós sempre falamos, divórcio não é uma opção para nós. A gente sempre falou isso. Divórcio nunca será uma opção para nós. Por isso que nós vamos ser arrebatados juntos. A não ser que ela morra, porque ela diz que quer morrer antes de mim. Eu não estou querendo morrer, não. Eu quero ser arrebatado. Mas são decisões, queridos. São decisões. Se nós decidirmos, nunca vai ter divórcio, a gente aprende e a gente se conserta
E a gente se cura, porque aonde Deus está, Ele muda tudo, amém? Esse é um diferencial incrível para quem é cristão e deseja caminhar com Deus. Porque não é um casamento entre um homem e uma mulher, é um casamento entre um homem e uma mulher e Deus em aliança conosco. E isso pode fazer toda a diferença. Um outro mentira romântica é de que os cônjuges têm que ser compatíveis. Como se existisse a tampa para o caldeirão. Já ouviu falar isso? As duas metades da laranja, almas gêmeas. Gente, isso tudo é conto de fada, isso não é verdade. Ninguém é alma gêmea de ninguém. Ninguém é a tampa do caldeirão de ninguém, que se ajusta. Não existe. Nós fazemos ajustar quando decidimos viver em perdão, em relacionamento, em aliança, em acordo, em oração juntos. Nós decidimos fazer dar certo. Mas tem que ser nós, entendeu? Fala para a pessoa aí do lado, fala para o teu cônjuge, é nós, não é só eu, né? Nós decidimos fazer dar certo. E quando os dois decidem fazer dar certo, as coisas funcionam. As coisas dão certo. Pode ter certeza disso. Dão certo. Ia ver chamar Deus presente.